Olá, meu nome é Beatriz Cristina dos Santos e eu vou apresentar hoje o Sistema Genital Feminino para a matéria de Práticas Curriculares da professora Giovana Rampazzo. Bom, para ficar mais fácil da gente compreender, eu vou dividir em três partes para falar. A primeira vai ser a parte interna, a segunda vai ser a parte externa e a terceira uma parte acessório que compõe também aí a parte não do genital, mas vai ter uma referência aí, vai ter uma ligação. Bom, eu vou numerar aqui então, primeiramente os órgãos internos. Aqui a gente tem no número 1 os ovários, que são dois, um de cada lado. Depois aqui a gente tem número 2 as tubas uterinas. O número 3, um útero. E o número 4, a vagina. Meus números são muito feios, mas é isso. Bom, os órgãos internos, na verdade, o genital feminino, a gente tem que pensar que eles são considerados órgãos vitais. Então, ou seja, órgãos que precisam de uma proteção maior para a nossa existência, né? Então, o genital feminino, ele é protegido por uma caixa forte, né? Que é a pelve. Então, sempre quando falar em órgãos vitais, eles vão estar protegidos por uma caixa de ossos muito forte, assim como o coração, que está aqui na caixa torácica, assim como o cérebro, que está dentro do crânio. Então, sempre quando a gente falar em órgãos vitais, vai ter uma caixa de ossos muito forte para proteger essa parte. Bom, vamos começar falando do órgão mais importante para a parte de reprodução, que é na mulher, né, que são os ovários. Então, aqui temos, deixa eu ver se está mostrando, tem dois ovários, né, um de cada lado, um esquerdo e um direito, e os ovários, eles têm duas funções primárias. Uma é a função endócrina e a outra a função reprodutora, né? Bom, a mulher, ela já nasce com todos os seus óvulos, né, dentro dos ovários. Então, a função mais importante do ovário é criar os óvulos, né? E as mulheres já nascem com todos os óvulos dentro dos ovários. Só que ele só vai amadurecer na primeira menstruação, na menarca. Então, a partir da primeira menstruação, a menarca, todo mês a mulher vai amadurecer um óvulo. Então, ela amadurece um óvulo por mês para começar aí o processo de reprodução. E a parte endócrina dos ovários é produzir hormônio, né? O hormônio feminino, que são a progesterona e o estrogênio, né? O estrógeno. E são os hormônios mais importantes para a mulher. E eles são produzidos aqui nos ovários. Bom, depois dos ovários, a gente tem aqui as tubas uterinas. Tem uma de cada lado, uma direita e uma esquerda, e a principal função delas é ser o local onde ocorre a fecundação. Então, vai ser ali que vai ser o encontro, né, que vai ocorrer o encontro do óvulo ao espermatozoide, para ocorrer a fecundação. O ovário, junto com a tuba uterina, eles não estão diretamente ligados. É como se fosse essa parte aqui, ó, deixa eu apagar. Essa parte aqui, essa primeira porção aqui das tubas uterinas,
são como se fossem franjinhas, assim, várias franjinhas. E o ovário tá aqui. E essas franjinhas ficam rodeando aqui os ovários, tá? Para captar o óvulo para mandar lá para a tuba uterina. Essa primeira porção aqui, que são as franjinhas, são chamadas de fímbrias. Essa parte aqui, um pouco mais grossa, é chamada de infundíbulo. E a outra parte, a ampola da tuba uterina. Então, as fímbrias, elas vão estar ali tentando pegar o óvulo, né? Então, assim que o ovário liberar um óvulo maduro, elas vão captar esse óvulo e trazer para dentro da tuba uterina. Então, por exemplo, se a mulher teve uma relação sexual, o espermatozoide vai vir por aqui, né? Aqui pela vagina, vai passar aqui no útero e ó, vai nadando até a tuba uterina. Até que, por exemplo, um óvulo aqui veio para cá e vai encontrar o espermatozoide e ali vai ocorrer a fecundação. E uma coisa importante a ressaltar, as fímbrias e o interno da tuba uterina são constituídos de tecido epitelial ciliado. Por quê? Porque esses cílios que vão facilitar a locomoção do óvulo e do espermatozoide também. Então, pensa que são vários cílios assim no interior da tuba uterina, e isso vai fazer com que o óvulo consiga se deslizar e ir de encontro ao espermatozoide. E do mesmo jeito o espermatozoide, ele vai vindo e vai passando em cima desses cílios que vão fazer ele conseguir chegar ao encontro do óvulo. Uma correção a ser feita é que aqui, ó, nessa imagem, está escrito trompas de falópio, mas não é mais chamado dessa forma, tá? Então, vou riscar aqui, e sim tuba uterina, tá? Então, usa somente o termo tuba uterina. Bom, esse outro órgão aqui, continuando, né? É o útero. Então, o útero, ele é desse formato aqui, né? De um triângulo virado para baixo. E aqui as partes do útero, né? Aqui está localizado o fundo do útero, aqui no meio o corpo do útero e aqui o colo do útero. Bom, o útero ele tem 3 camadas. Aqui mais por fora, nessa parte aqui de fora, tem a perimétrio, que ela é formada por uma membrana de tecido conjuntivo. Aqui mais para a parte do meio, temos o miométrio, que é formado por músculo liso. E aqui na parte de dentro, nós temos o endométrio, que é formado por tecido epitelial esponjoso. Bom, vamos lá falar sobre o endométrio. O endométrio, ele é bastante importante. Por exemplo, durante o orgasmo feminino, o endométrio tem contrações. E nessas contrações, ela serve para facilitar a passagem, né? Vai empurrar o espermatozoide para ele chegar lá na tuba uterina para tentar encontrar o óvulo maduro. Outra coisa, se esse óvulo, né, que está aqui na tuba uterina, não for fecundado, ele vai vir para dentro desse útero, vai ser descamado junto com o endométrio. O endométrio vai descamar e esse óvulo vai ser descartado junto, e ele vai sair em forma do que conhecemos como a menstruação. Então, aí vai sair o sangue, e nesse sangue vai estar lá o óvulo descartado, não fecundado.
Então, aquela cólica que a gente sente bastante durante a menstruação, nada mais é do que o endométrio se contraindo para evacuar aquele óvulo que não foi fecundado. Outra coisa, durante o nascimento, né, de um bebê, o miométrio vai contrair para a saída do feto ali pelo canal vaginal. Então, são essas três funções que o endométrio tem ali na parte do útero. Bom, agora vamos falar sobre o endométrio. O endométrio é essa parte aqui mais de dentro, tá? A camada de dentro do útero. Durante a fecundação, né, o óvulo fecundado vai vir e vai se alojar aqui na parede do endométrio, que por sua vez, né, vai estar mais espessa e também mais vascularizada. Então, ela vai abrigar esse óvulo fecundado, né, vai revestir ele para proteger. E mais para frente, né, com o passar do tempo, vai aí criar a placenta em volta desse óvulo para dar aí os nutrientes necessários para esse feto crescer. Então é surpreendente ver quão pequeno, né, é o útero, vendo aqui assim, ele é pequeno, ele realmente é muito pequeno, mas ela gera uma vida e é ali dentro. Então o útero ele tem essa capacidade de elasticidade muito grande que é igual uma bexiga, né? Ele vai crescer de acordo com o feto e a hora que o feto nascer, ela vai voltar à seu tamanho original. Então é muito bonito ver essa parte da geração da vida. Bom, agora aqui embaixo do colo do útero nós temos a vagina. A vagina, ele é esse órgão interno, tá? Não é a parte externa do genital, aquela parte que fica para fora, é a vulva. Essa parte interna aqui que é a vagina. Dentro da vagina nós temos uma mucosa que é feita aqui nas paredes dela, uma mucosa espessa, que ela é altamente ácida. E ela é altamente ácida para combater bactérias que talvez entrem na vagina para causar algum mal. Tentem entrar na vagina para fazer algum mal para o genital feminino. Então, essa mucosa é bem ácida para, se chegar alguma bactéria ali, já morre ali. O tecido da vagina, ele é assim, todo aneladinho, né? Mais ou menos assim. É um tecido liso, um músculo liso, tá? E aqui, a vagina vai ser a entrada, onde vai ocorrer a entrada do pênis. Também vai ocorrer a saída do feto e também vai ocorrer a saída da menstruação. Tudo ali na vagina. Bom, aqui eu trouxe uma foto de um projeto, né, de genital feminino para estudo, né? É um projeto para estudo. E aí a gente já vai falar sobre os órgãos externos, tá? Então aqui são os órgãos externos que são composto, né? Pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, pelos pubianos e também o clítoris. Bom, os grandes e os pequenos lábios, eles servem como porta de proteção para a vagina. Então, eles vão proteger o exterior, né, para nada, algum bicho, alguma coisa entrar. E também vão proteger para não sair a mucosa da vagina, não ficar escorrendo. Se caso ocorra, né, o corrimento, é porque a mulher está tendo algum tipo de infecção ali na parte da vagina. Então, de se pensar, né?
O corpo foi feito foi todo pensado, né, em como seria feito para se proteger. Então, como seria feito para proteger os órgãos internos, né? Como eu disse, são órgãos vitais, né? Ele que gera vida. Então, eles têm que estar bem protegidos. Os lábios, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios, vão servir aí para não deixar agentes externos, né? Fazerem algum mal para esses órgãos vitais. Então, por exemplo, a vagina, ela vai proteger contra micro-organismos e bactérias com a mucosa ácida. Para proteger que nada, né, alguma coisa física entre ali dentro da vagina, causando algum mal, algum dano, existem essas portas que são os lábios, né, que vão estar ali protegendo para que agentes externos não entrem com tanta facilidade. Aí aqui não tá dando para ver, mas nós temos o clítoris. Já já eu vou mostrar uma foto dele. O clítoris, ele vai, quando a mulher está excitada, ele vai gerar contrações na vagina e no miômetro. Então, para ajudar aí o espermatozoide a percorrer o seu caminho natural aí até encontrar um óvulo. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, tá? Vou passando depois algumas fotos mais de perto dos órgãos que eu falei. Aqui as tubas uterinas, dá pra ver bem o que eu falei sobre as fímbrias, ó. Olha como é ciliadinho, tá vendo como ele fica passando ali no ovário, que é o ovário, tá? Fica passando no ovário os seus mini tentáculos, né? Parece um monte de tentáculos, para tentar ir resgatar um óvulo e puxar para dentro da tuba uterina para tentar ir achar um óvulo, um espermatozoide para fecundação. Aqui uma foto de um útero real, né, de estudo de laboratório. Então, olha só como é pequenininho, né? Como é muito engraçado pensar que isso, desse tamanhozinho, gera uma vida. E olha só que pequenininho. E aqui são os óvulos, desculpa, os ovários. Olha só, que pequenininhos, né? E olha só o tamanho do útero. É muito pequeno. Aqui um útero, né? É igual aquele que a gente viu antes, só que em um corte coronal. Aqui tá dividido no meio. Então, essa parte aqui é a anterior e aqui a parte posterior do útero. Olha só como é por dentro. Aqui um ovário. Aqui uma imagem que vai demonstrar como é durante a relação sexual, né? Ou durante uma excitação da mulher. Vai mostrar como que a vagina fica, o canal vaginal, tá? Então, ó, ela não estimulada normalzinha, ela com a estimulação, né, excitada, durante o orgasmo, e aqui depois ela voltando ao seu estado normal. Muito legal, né? Aqui uma foto de uma vista microscópica dos cílios que eu falei, lá de dentro da tuba uterina, de como esses cílios, como são, né? Esses cílios que vão ajudar aí os espermatozoides a percorrer o seu caminho e o ovário também. Aqui umas fotos, né, reais da vagina. Aqui tá o clítoris, os pequenos lábios e por fora aqui os grandes lábios. Aqui também a mesma coisa. E aqui ela aberta, o clítoris está aqui, ó, em cima. Aqui a uretra da mulher e aqui o canal vaginal. Aqui uma imagem e uma foto, né, de um clítoris
real, então aqui mostra como que ele é por dentro, né? Então, ó, aqui o canal vaginal, a uretra, e aí, olha, o clítoris ele passa aí em volta de tudo, olha só. E aqui ele real, assim que ele é na vida real, olha só. Bom, e aí a gente tem aqui o órgão acessório, né, que são as mamas. Ela vai ter aí duas funções, né? A primeira é uma função sexual mesmo, que ela, quando excitada, né, ela vai gerar alguns hormônios que vão fazer a contração do útero, né? E a função de lactação. Então, quando o bebê nasce, ela vai gerar aí o leite, fazendo com que a mãe seja possibilitada aí a dar o alimento, né, pro feto, para alimentar ele. Então, aí vai esse leite com gorduras, sais minerais e nutrientes que vão ser fundamentais aí nos primeiros anos de vida da criança. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo menstrual e o ciclo de ovulação. Bom, a mulher, ela tem o ciclo menstrual, tá? Depois da primeira menarca, que é a primeira vez que ela menstrua, ela vai ter esse ciclo de 28 em 28 dias. Então, ela vai menstruar aí todo mês, a cada 28 dias, e é programado isso. Algumas mulheres são desreguladas, então menstruam menos ou menstruam mais, mas a maioria das mulheres menstrua certinho aí em 5 dias. Então, vou explicar um pouco desse gráfico agora. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente tem? Os hormônios, estrogênio, progesterona. Opa, risquei, mas deixa eu apagar. Estrogênio e progesterona e a secreção deles durante o mês. Então, a gente tem aqui, ó, um mês de 1 a 28. E aí, aqui embaixo a gente tem, ó, ciclo menstrual, ciclo... Esqueci o nome, calma só um minuto. Esses dois hormônios, eles vão ter aí eles vão agir sobre o endométrio, tá? Então, aí vai ocorrer sobre o espessamento do endométrio. Então aqui, ó, os ciclos. Primeiro, ciclo menstrual, depois ciclo proliferativo e por último o ciclo secretor. E depois do ciclo secretor, vem aí de novo o ciclo menstrual. Aí também a gente vai ter os hormônios deixa eu ver se eu consigo escrever com essa canetinha, F Echerrei. FSH e o LH, que são hormônios feitos lá no... Certo? E o LH. Esses hormônios, eles... E aí também a gente tem esses dois hormônios, o FSH e o LH, que são produzidos lá na hipófise e vão ter ligação direta aqui, ó, na maturação dos óvulos.
Então, os hormônios do óvulo dos ovários, perdão, vão agir sobre o ciclo menstrual. Vai agir lá no endométrio. E os hormônios aqui do cérebro, né, da hipófise, vão agir na maturação dos óvulos. Então, vamos lá, ó. Como eu disse, temos aí o FSH e o LH. Bom, se a gente tem dois hormônios, a gente pode ver aí que um deles vai predominar nos 14 primeiros dias e o outro no restante até o dia 28, tá? Então, ó, a gente vê aqui embaixo toda a vida do óvulo, desde que ele começa, que ele tá lá paradinho, aí ele começa a se desenvolver até morrer, se ele não for fecundado, tá? Quando ele é pequenininho, bom, todo óvulo, ele é revestido por uma capa que é chamada de folículo. Então, ó, o FSH vai começar a estimular um óvulo, né, quando ele tá lá paradinho. E tá vendo aqui, ó, que começa a ter um azulzinho? Esse azulzinho é líquido. Então, o FSH, ele é um folículo estimulante. Ele vai começar a estimular o óvulo e vai colocar ali, ó, líquido dentro dele. Então, aqui, ó, quando ele ainda está imaturo, ele é chamado de óvulo primário, e quando ele é estimulado pelo FSH, ele vira um óvulo secundário. Aí ali, quando vai chegando aqui, ó, perto do 14º dia, o folículo vai aumentando de tamanho, ó. Esse amarelinho dentro é o óvulo e o folículo tá aqui por fora, ó. Ele tá maior e mais cheio de líquido. E quando ele chega nessa fase, ele é chamado de ovócito terciário. E ele tá maior, ó, tá vendo? Maiorzão, mais cheio de líquido, tá mais protegendo o óvulo. Então, o FSH vai aí tá fazendo parte dos primeiros 14 dias, e ele vai estimular também o estrógeno, que vai fazer com que haja um aumento ali da camada do endométrio, né? Vai fazer com que o endométrio cresça. Aí, quando a gente chega aqui no 14º dia, há um pico muito grande de LH, ó. Aqui, um pico muito grande de LH. E ele vai estimular essa parte aqui, ó, do corpo lúteo, né? Então, quando chegar aqui, tá vendo? O folículo vai ser estourado e o óvulo, ó, o óvulo saindo, o óvulo vai sair para assim ele ir para a tuba uterina e posteriormente ser fecundado lá na tuba uterina, tá? Então aqui, ó, o folículo estourando e o óvulo saindo. Então, ó, no 14º dia vai ser libertado esse óvulo, vai ter um pico de progesterona, olha só o pico de progesterona, que aqui nos 14 primeiros dias, vinha bem baixinha e olha, de repente aqui no 11º dia, um pico bem grande de progesterona. E essa progesterona vai fazer com que aumente aqui, ó, tá vendo? A espessura lá do endométrio. Olha só, a espessura e também a vascularização, olha só. E aí, esse óvulo vai lá, né, para ser fecundado. O que restou do folículo, né, o folículo de Graafi, vai virar aqui, ó, corpo lúteo. Então, se esse óvulo for fecundar, né, ele foi lá na tuba uterina e foi fecundado, ele vai grudar lá nessa parede grossa aqui, espessa, do endométrio,
E ó, ele vai ter bastante vascularização para ajudar aí a formação desse feto. Então aí o endométrio vai abraçar o óvulo fecundado e vai aí dar toda a proteção e posteriormente vai formar aí a camada de placenta. E esse processo do óvulo grudar aqui nessa parede do endométrio chama nidação. Se esse óvulo for fecundado, o corpo lúteo ele é mantido, que aí vai fazer com que o nível de progesterona fique alto e aí, consequentemente, o endométrio vai continuar assim bem espesso para formar a placenta, tá? E aí é por isso que não ocorre a menstruação durante a gravidez, porque o nível de progesterona vai estar alto e não vai ter a descamação do endométrio. Caso o óvulo não seja fecundado, o corpo lúteo ele vai regredir até aqui, tá vendo esse pequenininho? Esse pequenininho é chamado de albicans, então ele vai regredindo até virar o albicans. Aí, com os hormônios, a progesterona e o estrogênio, vai ocorrer uma queda brusca deles, né, caso o óvulo não seja fecundado. Com isso, vai abaixar aqui a espessura do endométrio e aí vai ocorrer a descamação, que é a nossa menstruação. Bom, o primeiro artigo aí que eu trouxe é o ciclo menstrual e a sua relação com a prática de exercício físico, tá? Ele diz que atualmente vem se observado o aumento de praticantes de exercício físico pelos inúmeros benefícios à saúde e melhora na qualidade de vida. Porém, há uma imensa discussão entre a prática de exercícios físicos e o ciclo menstrual, o qual pode interferir na performance física e nos resultados a serem obtidos a partir dessa prática. Então, quando as mulheres estão durante o ciclo menstrual, elas têm uma queda aí no seu rendimento nos treinos, tá? Então, esse estudo foi feito uma revisão bibliográfica, tá? E os resultados dele foram que os resultados demonstraram uma influência negativa de algumas fases do ciclo menstrual na execução dos exercícios, estando associado às alterações hormonais. Então, a conclusão é que o período pós-menstrual é marcado por alterações fisiológicas, alterando os resultados esperados da prática de exercícios físicos. Assim, a periodização, individualidade e o planejamento de um treinamento para mulheres deve se atentar para um alinhamento com as limitações que podem ocorrer durante o período menstrual. Um outro artigo que eu trouxe é esse, da incidência da síndrome pré-menstrual na prática de esportes. Ele diz que, apesar do grande aumento no número de mulheres no esporte, é escassa a literatura sobre os aspectos anatômicos, psicológicos e principalmente hormonais que afetam o desempenho das mulheres praticantes de atividade física, né, o exercício físico. Embora existam muitas pesquisas relatando como o exercício físico afeta a menstruação, são poucos os estudos de como o ciclo menstrual interfere no desempenho feminino. A maioria dos estudos cita a relação do desempenho e ciclo menstrual, mas não leva em consideração as alterações do ciclo, as moléstias perimenstruais. O objetivo do estudo foi observar a incidência e a frequência dos sintomas da síndrome pré-menstrual em atletas, caçuítas e métodos. Foi feito em 31 atletas de handebol em idade fértil e foi aplicado um diário de sintomas pré-menstruais por um período de 3 meses consecutivos. E os resultados foram que a prevalência da síndrome pré-menstrual em atletas foi de 71%,
sendo o sintoma mais relatado o de irritabilidade. Em 86% das atletas, seguidos de mudanças de humor, 77%, e cólicas, 72%. 59% das atletas indicaram algum outro sintomas no período pré-menstrual. Então, a conclusão foi que observou-se alta prevalência de síndrome pré-menstrual em atletas.